Olá, eu sou o devido à questão de brancos e negros aí, como nem sequer tem aquele elemento que é o mais relevante, é o mais caro à militância antirracista, que é a hierarquia, a questão de que o racismo só poderia se dar numa condição de superioridade social de uma classe que oprime, uma classe explorada, opressores e oprimidos. Nada disso faria sentido na acusação de racismo contra o Weintraub. E eu, apesar de tudo, eu concordo que a acusação faz sentido, porque racismo é muito mais do que isso. E eu abordei isso melhor no segundo vídeo, onde eu estabeleço a distinção consagrada na antropologia entre raça e etnia, no qual essas reflexões não têm como base o simples fenótipo, a simples aparência da pessoa, mas sim toda a produção cultural que se desenvolve, que é associada às raças. E é nisso que reside todo o fundamento dessas posturas de desigualdade racial e dessas posturas de preconceitos racistas. A ideia de uma ilusão de uma superioridade cultural. Isso é tão claro que eu até coloquei o fato que deveria ser elementar, ou seja, você só não percebe isso se você tiver passado por um processo de bitolação, a qual se torna impossível perceber a realidade, que você não tem uma postura verdadeiramente de racista pelo simples fato da aparência externa da pessoa. Claro que você pode ter algumas questões pontuais, mas o racismo estrutural, como eles gostam mesmo de apontar, ele se constrói sobre uma diferença cultural. A questão não é que os negros eram considerados negros porque têm a pele negra, mas sim porque eles eram considerados por ter uma cultura inferior. Eu desenvolvi isso melhor entre o segundo e o terceiro vídeo, especialmente apontando que no século XVIII, XIX, se desenvolveu uma noção de um racismo científico, ou melhor, pseudocientífico, que pressupõe exatamente uma hierarquização das raças, com base em elementos culturais, nos quais, evidentemente, os europeus eram considerados a raça superior em relação aos orientais, aos amarelos, né, e aos negros, ou aos índios americanos, e que na verdade existia uma argumentação, uma série de vieses pseudocientíficos, mas que tem como elemento principal você hierarquizar as culturas, as aptidões científicas, tecnológicas e culturais em geral. E sendo assim, o racismo é antes de tudo um etnocentrismo. É você colocar a sua etnia, a sua cultura, numa posição de superioridade e centralidade
que ela está em condição então de julgar as demais que são consideradas inferiores. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de você entender o mínimo do assunto sem essa percepção, que por sinal é consagrada na antropologia, mas que curiosamente não se transmitiu para a militância antirracista, apesar dela ser fortemente influenciada por esse ambiente antropológico, sociológico. Pois bem, uma das consequências mais interessantes dessa confusão toda, eu explorei no vídeo 3, onde o crime racista mais brutal, não só do século XX, mas talvez até do pós-guerra, quer dizer, mas talvez do século XX todo, pode ter sido, além nós podemos considerar também o Holocausto, o massacre de judeus, que mais uma vez não é uma questão de negros contra brancos, mas assim, eu destaquei o genocídio em Ruanda, na África, entre as etnias Hutu e Tutsis, onde foi um massacre que chegou a quase 1 milhão de pessoas e eram todos negros. Claro, com alguma influência europeia também, porque a colonização belga deixou uma certa marca, mas ela não criou essas tensões raciais que existem na África até hoje e que, aliás, são a base até do sistema escravocrata colonial. Se você não tem uma percepção mais sofisticada de toda a complexidade desse sistema de pensamento de discriminação racial, você não tem como sequer entender esse fenômeno do racismo, do genocídio ruandense. No vídeo 4, eu já dei uma perspectiva maior de como que a ausência dessa noção de você não perceber que a questão racial não é uma questão simplesmente de aparência, não é a questão simples de brancos contra negros, você não perceber isso é você replicar posturas verdadeiramente racistas no sentido desse racismo mais grave que legitimou inclusive a escravidão, que é a ideia de superioridade cultural de uma civilização para outra, de uma etnia para outra, nos quais essa civilização que é considerada superior deve ditar o que as outras devem fazer. E é exatamente isso que o movimento negro, que está no Brasil e nos Estados Unidos, faz, porque ele parte do pressuposto que a cultura norte-americana é superior a nós, então nós devemos copiar os modelos deles, copiar as visões raciais deles. A ideia é tão escancarada que chega a proposta de trocar o modelo de segregação racial brasileiro pelo norte-americano, que são modelos de segregação muito diferentes. Ora, todo mundo sabe que tem racismo no Brasil. Existe um mito sobre um mito de desigualdade racial que no fundo ninguém acreditou. Só quem acreditava que o Brasil seria uma democracia racial é um estrangeiro que nunca pisou no Brasil antes, que nem, por exemplo, o Sartre, né, quando veio dar uma palestra numa universidade lá em Salvador e viu que só tinha branco. Salvador, inclusive, é um caso emblemático para quem quiser refletir sobre esse assunto. Se você conhecer a cidade e perambular por lá, você vai notar que existem alguns bairros mais nobres onde praticamente só tem branco. E você anda um pouquinho, muda de local e parece que você está na África. Tem uma produção cultural, inclusive, para inglês ver, né, vale dizer. Por exemplo, quando a Disney produziu filmes ou outras produtoras, especialmente, por exemplo, com a Carmen Miranda e os Novos Baianos, tem um clipe chamado... Procura Carmen Miranda e Novos Baianos, você vai notar clipes contando as belezas da Bahia e só tem branco. E a Carmen Miranda era branca. Mas você vê, você acha que as pessoas não percebem isso? Não sabem que tem uma segregação evidenciada aí? Só que o modelo de segregação brasileiro, ele é diferente do modelo norte-americano. Nós somos muito mais miscigenados. E essa submissão à mentalidade norte-americana chegou ao ponto de nós termos hoje, no Brasil, lideranças desse movimento. Esse movimento antirracista combatendo a miscigenação, dizendo que, chegando ao ponto de dizer que miscigenação é genocídio. Eu, inclusive, ilustrei que a diferença brutal entre o racismo brasileiro e norte-americano e qual foi a grande política de branqueamento no Brasil, miscigenação, sobre aquela premissa falsa de que a genética branca ia prevalecer e a população ia ficar clareando. Na verdade, nós temos uma civilização de mestiços, onde a grande maioria da população brasileira é mestiço, o que não impede desses subterfúgios, desses movimentos racialistas, de querer utilizar um conceito de negro falso, onde ele pega
toda uma abrangência de pardos, né, como esse termo que também foi utilizado para estupidificar a percepção sobre o assunto, e considerados negros ou brancos de acordo com conveniência. Porque nós temos tradicionalmente uma série de classificações do Brasil, que é a do mulato, do cafuso, do caboclo, mameluco, uma série de gradações nas misturas de branco, índio e negro. E, infelizmente, essas percepções foram sendo tiradas e substituídas por uma simplificação grosseira que impede a percepção mais profunda da realidade multicultural, multiétnica brasileira. Eu, por exemplo, sou claramente mestiço, sou tecnicamente um pardo. E você pode pegar familiares da família do meu pai que podem ser considerados claramente brancos, até de olhos verdes. E você pega irmãos dele que eram negros. Eu, por exemplo, é que eu não pego muito sol. Eu só pego esse solzinho aqui da manhã e nesse tempo frio, normalmente. Mas se eu pegar um pouco mais de sol, eu escureço muito. Eu poderia passar tranquilamente num concurso público qualquer pelo sistema de cotas. Basta me dedicar a pegar mais sol. Fazer lá um Rastafari também. Eu sou um exemplo típico daquele que vai ser considerado, se estiver na universidade, se estiver na condição de privilégio, vai ser considerado branco. Mas se eu for preso ou estiver na condição de desvantagem, vou ser considerado negro. O famoso negro de Schrödinger, né? Que é ou não é ao mesmo tempo, dependendo da conveniência. Então essa é a situação que ficou reduzido. Esse movimento racialista que acabou se tornando farsesco, porque ele não reproduz realidade alguma, ele não detecta realidade alguma, ele simplesmente tem um projeto de falsificação da realidade com vistas a uma agenda política estrangeira. Antes disso, eu explorei ainda mais o grau de confusão, de total falsificação que essa noção causa, ao comentar o caso no vídeo 5, sobre, por exemplo, o Quilombo dos Palmares e a discussão sobre se Zumbi tinha ou não escravos, uma discussão essencialmente racista, porque parte do pressuposto de que a nossa cultura atual é um cronocentrismo superior àquela, então de que Zumbi só pode ser dignificado se ele tiver os mesmos vieses culturais que nós temos agora, que por sinal são importados dos Estados Unidos. Ou seja, um personagem histórico, dentro do seu contexto histórico, está sendo julgado não pelo que ele era, mas pelo que ele deveria ser, de acordo com os nossos preceitos atuais. E aí ficam uns dizendo, tentando macular a memória de Zumbi dos Palmares pelo fato de ele ter escravos, e os outros dizem, não, ele não podia ter escravos, ele é o herói da igualdade. Ou seja, uma discussão de imbecis, que os dois estão partindo de pressupostos cronocêntricos, além de etnocêntricos, ou seja, essencialmente racistas, julgando um fato histórico que está fora desses parâmetros de julgamento. Se Zumbi tinha escravos ou não, e eu não me posicionei sobre essa questão, apesar de que eu levantei uma série de aspectos, isso é totalmente irrelevante, porque o peso, o significado histórico dele transcende completamente essa discussão tosca. Muito bem, no vídeo 6, eu já dei um exemplo bem mais concreto de como se operacionalizou esse processo de corrupção da percepção do assunto no Brasil por meio da Fundação Ford, onde numa entrevista do secretário estadual do Rio de Janeiro na época, senhor César Benjamin, ele teve contato direto com isso e denunciou que a Fundação Ford entrou no Brasil com o objetivo de manipular a opinião e criar uma noção vinda de fora de racismo. Ou seja, implementar esse modelo de pensamento racial norte-americano no Brasil. E teve um sucesso estrondoso. E eu também estive no centro dessa discussão de determinado momento, porque eu, por exemplo, fui aluno de um professor que foi uma peça-chave na introdução do sistema de cotas na UNB. Um professor negro, que por sinal muito bom, me dei muito bem com ele. Mas a gente tinha essa divergência, né? Discutimos muito esse assunto e foi nesse momento que esse sistema estava sendo implementado. Na época, inclusive, ele chegou a me convencer. Depois eu estudei mais sobre o assunto e percebi que a situação não ia dar muito certo. E veja só que curioso, eu me manifestei claramente contra esse sistema de cotas, não exatamente porque eu achava que seria ruim para quem seria uma injustiça contra os brancos. Não, não é isso. Primeiro que eu achava que não ia ter eficiência alguma em eliminar, ou mesmo suavizar o preconceito racial no Brasil, a desigualdade racial no Brasil. E efetivamente não teve, está demonstrado mais de 20 anos depois aí. Ou seja, o que eu previ naquela época ficou claro. Mas uma solução brasileira, aí sim,
uma solução original brasileira conseguiu atenuar esse problema, que foi o ProUni, que aí já fez um recorte de classe. Ao você associar o recorte de classe com o recorte de raça, aí sim você conseguiu uma solução aperfeiçoada, que aí sim deu maior oportunidade a pessoas efetivamente desfavorecidas. E eu conheci pessoalmente muitas pessoas de origem pobre que foram largamente beneficiadas pelo ProUni. Não foram pelo sistema de cotas, não, porque pelo sistema de cotas eles nunca seriam capazes de se manter na universidade. Mas pelo ProUni eles conseguiram. Aí você vê a diferença, a percepção da realidade brasileira, quando é feita de uma forma concreta, gera soluções eficientes, ao passo que importar modelos norte-americanos, não. E veja só, tudo isso para querer substituir um modelo racial que nós temos, que é problemático, que tem que ser tratado, por um modelo estrangeiro, que no final das contas não está nem sequer importando uma solução, está importando o problema, está querendo instituir o problema aqui, que não foi resolvido nem lá, que Estados Unidos agora está na beira de uma guerra civil racial. E é isso que querem trazer para cá. É esse modelo de solução, entre aspas, e querem trazer para o Brasil com uma realidade diferente. Nós temos uma série de problemas aqui, e para você ver o quão grave se tornou essa dissociação do real, nós sabemos muito bem que há mortes de negros no Brasil, pela polícia, todo dia. Tem vários casos emblemáticos, chocantes, assim, revoltantes, e nenhum deles, nem todos eles somados, nunca conseguiram mobilizar tanta gente quanto aconteceu agora com essa morte desse norte-americano, porque afinal, North American Black Lives Matter. Então nós temos um movimento tutelado de fora, para atender interesses estrangeiros, que no final das contas funciona como um MacGuffin, né, como eu citei no vídeo anterior, aí, um elemento de distração para nos tirar dos nossos verdadeiros problemas e sobretudo nos afastar das possíveis soluções para os nossos problemas, as possíveis verdadeiras soluções. E as verdadeiras soluções para o problema do racismo, claro, não vou ser eu que vou dar a solução clara aqui, porque isso exigiria um investimento, uma pesquisa muito maior, que infelizmente tem sido pouco e mal feita. Mas com certeza não significa abraçar uma solução estrangeira, especialmente um sistema de cotas. Inclusive eu vou recomendar um vídeo da Nova Resistência com o professor André Luiz, que dá uma boa explicação do problema desse sistema de cotas aí, para não me alongar demais. Essa importação ilegítima de um conceito estrangeiro. Ou seja, uma postura essencialmente racista, se fingindo de combate ao racismo, que não vai melhorar em absolutamente nada. Como os Estados Unidos mesmo demonstra, tá? Séculos lá, e todas essas posturas nunca solucionaram problema algum, pelo contrário, só agravaram. Pois bem, então agora vamos partir para o elemento final, que já está muito longa essa série de 7 vídeos, e vou entrar no tema mais desgraçadamente espinhoso, que é uma questão até que eu sempre pisei em ovos ao lidar com isso, mas é basicamente o seguinte: pode ser inferido justamente da discussão sobre esse sistema de cotas. O ponto inicialmente parece simples, é que você implementa um sistema de cotas e, como eu insisto em dizer, ele não consegue solucionar o problema da desigualdade racial. Por quê? Porque se você implementa, por exemplo, um sistema nas universidades, ou até em concursos públicos, apesar de que em concursos públicos eu sou a favorável, em universidades nem tanto, porque na universidade você vai gastar, no concurso público você vai ganhar, você vai entrar lá para trabalhar e você ganha. Na universidade não, você ainda vai ter que gastar lá dentro. O problema é que você faz essa implementação e você sabe que existe uma pequena parcela de população negra no Brasil que está numa condição social melhor. Ou seja, você vai simplesmente beneficiar esse pessoal que já está numa condição de privilégio, que afinal tem alguma parcela dessa população negra que tem uma condição boa. E são esses que vão ser especialmente beneficiados pelo sistema de cotas, ou seja, os que já estão numa situação boa. Aqueles efetivamente mais pobres, mais prejudicados, não tem como se manter numa universidade, a não ser por meio de um ProUni, claro. E aí vem aquele consenso do povo brasileiro inteiro, concorda isso, que a questão do recorde no Brasil tem que ser de classe, principalmente de classe, não exatamente de raça. Você tem que privilegiar, por exemplo, os alunos de escolas públicas, ou as pessoas de baixa renda que demonstrem alguma condição de efetiva pobreza, claro, sempre correndo o risco de algumas
falhas aí, porque, por exemplo, tem aquela manobra de pessoas que têm mais condições, que põem os filhos para estudar numa escola pública, mas que pagam por fora cursinhos caros, né? Você sempre vai ter essas vulnerabilidades, mas que são coisas que podem ser exploradas, podem ser endereçadas e abordadas de uma forma mais precisa. Mas bem, então vamos lá. Só que toda vez que você fala a respeito de abordar a questão de classe, essencialmente, e como a maioria da população pobre é negra ou parda, você estaria diretamente, nem indiretamente, não é diretamente beneficiando também a população negra, você vai ver que movimentos negros, os movimentos racialistas são contra. Por quê? Porque eles apontam e têm apontado isso desde sempre, com exemplos norte-americanos fartos também, que se você endereçar apenas a questão econômica de classe, você não consegue solucionar a questão de raça. Ou seja, se você pegar somente as pessoas pobres, mesmo que daqueles pobres 90% sejam negros, por algum motivo, você consegue beneficiar muito mais aqueles 10% não negros dentre aqueles pobres. E é aí que a coisa fica espinhosa. Por quê? Porque quando você observa os argumentos deles, que eu não vou me delongar aqui, começa a ficar aquela incômoda sensação de que os brancos realmente são melhores. Em qualquer nível, se você coloca isso lá no meio, aquela noção de Tarzan, né? A superioridade do homem branco é tanto que você pode jogar o moleque lá no meio do mato, ele não só sobrevive, como vira o rei lá. Então, como que você explicaria essa estranha superioridade de desempenho dos brancos, mesmo dentro de contextos de pobreza, que te obriga a fazer abordagens específicas de raça e não apenas de classe, se é que isso é verdade? Lamentavelmente é. E nesse ponto, há muitos argumentos e dados estatísticos, e de fato existe, mesmo dentro de comunidades pobres, quando você pega no mesmo nível, existe dentro dessas comunidades, entre aqueles menos negros, um desempenho maior, uma série de fatores. Por quê? Por causa da superioridade intrínseca fenotípica do homem branco? Não, e é por isso que faz tanta falta saber a diferença entre etnia e raça. O que acontece são os elementos culturais envolvidos. E agora a situação fica complicada, porque existe um paradoxo em toda essa abordagem racialista, que é uma abordagem que tenta superar um problema histórico, mas tentando escamotear o processo histórico que o estabeleceu. O que eu estou tentando dizer? Existe um motivo ambiental para que o que nós consideramos as civilizações brancas tenham se desenvolvido mais que as negras. Esse motivo é basicamente pautado pela necessidade. Quando o ambiente te força numa determinada direção, você é obrigado a responder a ele, a desenvolver soluções. E o que aconteceu é que as etnias brancas foram submetidas a ambientes mais inóspitos que as forçaram a desenvolver soluções, em especial o regime de 4 estações bem definido, que te obriga a assumir posturas, pelo menos 4 posturas diferentes perante a natureza e haver um planejamento de longo prazo. Coisas que ambientes mais generosos não demandam. Por exemplo, um ambiente da floresta equatorial, que apesar de ter alguma variação de estação, é muito menor. Então a solução de sobrevivência que você tem é mais ou menos a mesma durante o ano inteiro. Muita coisa disso também pode ser verificado em grandes das estepes africanas, onde se desenvolveram grandes partes das populações, onde se desenvolveram as maiores populações justamente pelo um ambiente mais amigável, que não exigia tantos desafios, e as populações não cresceram mais. Não que não exista diversidade na África, tem muita diversidade na África, inclusive diversidade climática, tem montanhas lá, geladas inclusive. E tem grandes diversidades étnicas na África, que inclusive explica muitas das tensões, porque tem culturas muito diferentes lá dentro. Mas no geral, acabou que as condições, as pressões ambientais favoreceram o desenvolvimento de determinadas sociedades, como por exemplo,
as comunidades judaicas, os hebreus, que foram submetidos a uma série de pressões seletivas, não só ambientais, como de outras civilizações que os obrigaram a adaptações culturais extremamente criativas, ou as europeias, ou a chinesa, ou a indiana. Quer ver um exemplo curioso, bem curioso, como você pode inverter a própria noção de superioridade, que aliás eu devia ter comentado antes, Japão e China. Olha só que interessante. Civilização chinesa incomensuravelmente mais avançada que a japonesa, quando eles estabeleceram contato no século VI depois de Cristo, mais ou menos. Foram com os chineses que os japoneses aprenderam a escrita, aprenderam sistemas de pensamento filosóficos, até as religiões mais sofisticadas. A própria religião natural japonesa, o shintoísmo, ele se sofisticou depois desse contato. Então, isso durante muito tempo gerou uma espécie de sentimento de inferioridade japonês perante os chineses. Como é que eles inverteram esse sentimento de superioridade? Ora, é comum dizer que no Japão não existiam grandes sistemas éticos, sistemas legislativos, sistemas códigos morais. Enquanto na China tinham vários. Tinha o confucionismo, tinha o taoísmo, tinha os preceitos budistas. O que o japonês fez? Mas é o seguinte, é porque o povo japonês é um povo tão puro que ele não precisa desses códigos morais. Quem precisa são os povos que têm uma degeneração intrínseca, que precisam desenvolver isso. Aí o que aconteceu? Com esse argumento você inverteu essa noção de superioridade. Isso que explica, por exemplo, fenômenos como o de Malcolm X, onde você pode criar um racismo reverso, entre aspas, que não é de reverso, é racismo mesmo em condições onde você está diante de uma cultura que pareça muito mais sofisticada, muito mais avançada em diversos aspectos. Mas você pode inverter isso apelando para uma característica que você tem, como por exemplo, a harmonia com a natureza, que pode te conferir uma superioridade. Um exemplo muito bom, aquele desenho da Disney, Pocahontas. Ele trabalha com isso de uma forma interessante, onde você tem um embate entre os índios, se não me engano são Iroquois, né? E os europeus, e num determinado momento, cada um está chamando o outro de selvagens, né? Uns porque são povos mais primitivos, que moram em tendas e que não tem lá as armas de fogo, e os outros porque os colonizadores são povos bárbaros que destroem o ambiente. Então, pensa bem, a noção de superioridade racial não está essencialmente condicionada só a essa questão de desenvolvimento material, ela pode ser invertida também. E, apesar de ser um parênteses, nem tanto que está inserido nessa discussão. O problema desse aparente maior desempenho, essa aparente superioridade de brancos em relação a negros, mesmo em contexto onde estariam em condições de igualdade, está no reconhecimento dessa tradição cultural anterior. Bem ou mal, esses brancos, mesmo na pobreza, ainda herdam valores culturais de um histórico civilizacional muito mais amplo e profundo, não porque é uma cultura específica, mas porque, sobretudo, é uma multicultura que reuniu elementos de cultura da Índia, da China, da hebraica, iraniana, persa, numa amálgama multicultural que a Europa conseguiu herdar, de certa forma, cooptando elementos de várias outras culturas numa teia multicultural complexa. E eles aprenderam a operacionalizar isso e, de uma certa forma, se apropriar disso naquilo que fica como se fosse, sim, uma cultura branca. Mas, na verdade, não é branca porcaria nenhuma. Todos nós sabemos que o nosso sistema matemático, por exemplo, é indo-arábico, não é romano, por exemplo. Todos nós que estudamos um pouco de história sabemos que o mundo árabe liderou as conquistas científicas durante quase 1000 anos, enquanto a Europa mergulhava na dita Idade das Sombras. Ou seja, tem uma série de elementos aí que são negligenciados. Mas o fato é que as etnias de tradição europeia souberam reconhecer isso. E quando você vai, mesmo num ambiente onde, em tese, estariam todos mais ou menos na mesma condição material e econômica, ainda existe essa identificação étnica, essa identificação cultural que faz com que os brancos fiquem em vantagem, porque eles estão em contato com uma tradição cultural que é a tradição que edificou a civilização como nós as conhecemos. A ciência, a tecnologia, a filosofia
dominantes das nossas sociedades passam por essa tradição europeia. E enquanto isso, as comunidades negras, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ficam um tanto mais amarradas a tradições que são mais simples, que são mais autóctones, que não estão diretamente ligadas a isso. E se você não promover um processo de apropriação cultural e síntese, você não consegue romper esse ciclo. Porque enquanto mesmo o branco pobre está superficialmente identificado com uma tradição cultural mais desenvolvida, científica e tecnologicamente, a tendência é os negros continuarem se mantendo a uma tradição cultural de origem mais africana, replicando aquela desigualdade cultural estabelecida tradicionalmente a nível colonial, a superioridade da cultura europeia sobre a cultura africana, que vou insistir em repetir, é em grande parte falsa, porque grande parte desse desenvolvimento europeu foi também copiado da África, especialmente norte da África. Lembrando que o Egito, que foi a civilização muito das mais avançadas da história, era africano. Etiópia já teve uma civilização muito avançada, sem contar o Oriente Médio em geral. E aí, nessa simplificação culturalista, dessa cegueira culturalista, o pessoal não se dá conta disso, que para você conseguir superar essa barreira interracial, pressupõe você fazer exatamente aquilo que as pragas, vocês estão começando a contestar a apropriação cultural. Você tem que fazer o amálgama cultural, você tem que abraçar toda essa amplitude cultural, e dos dois lados, da mesma forma como aqueles que são assim, como se fossem herdeiros de uma cultura superior, devem também abraçar os elementos daquelas culturas, mesmo que eles vejam como inferior, porque elas têm coisas a ensinar. E no entanto, existe uma resistência contra isso. É como disse o professor Regis Coimbra, ele quer entrar num domínio que foi edificado pelo homem branco, né, pela cultura europeia, mas ele parece que não quer abraçar determinados elementos daquela teia multicultural, porque ele considera que são brancos. Ele quer trazer elementos específicos daquela tradição cultural dele, como se isso fosse uma espécie de ponto de honra. E aí é que eu digo, se você não promover uma aculturação, uma transição entre esses elementos culturais, entre esses elementos étnicos, você não consegue superar essa barreira. Por exemplo, entrar numa universidade é forçosamente aceitar uma tradição de pensamento que amalgamou isso, que veio trazido pela Europa, mas amalgamou toda essa estrutura, essa teia cultural mais ampla do que simplesmente culturas indígenas ou locais ou tribais. Ou seja, você conseguir superar essa desigualdade racial pressupõe uma abertura étnica. Não é uma questão física, de cor de pele, de aparência fisionômica, nem mesmo uma simples questão genética que se manifestaria em aptidões cerebrais, apesar de que tem assim alguma influência cerebral, mas ela é mínima. E ela se revela de uma forma indireta, não dessa forma. O que você tem que fazer é usar essa aptidão que é humanamente universal para se abrir para toda essa estrutura cultural sem ficar considerando que tudo é racismo. Então você recusar determinadas soluções ao ponto de você sair por aí rejeitando tradições filosóficas, tradições científicas, porque elas são consideradas feitas pela outra raça. Então você quer rejeitar essas tradições aí, não tem jeito, meu amigo, não tem como funcionar. Você tem que abraçar tudo, você tem que cooptar tudo. Mesmo que você pense de uma forma mais hostil, significa você usar as armas do inimigo a seu favor. Como é que os índios resistiram à invasão dos colonizadores? Só com arco e flecha? Não, eles aprenderam a usar as armas e os métodos dos colonizadores para aumentar a resistência. É assim que funciona. É a apropriação cultural na veia. Se você não fizer isso, se você não tiver esse reconhecimento, que pressupõe, antes de tudo, ser capaz de distinguir a diferença entre raça e etnia, não tem possibilidade. Vai ficar martelando nesse sistema de cotas infame aí e nunca vai conseguir superar essa barreira. Que tem um elemento étnico aí que tem que ser abordado. É um processo muito mais complexo de seleção de elementos culturais, de você entrar dentro de uma mentalidade cultural, às vezes que não seja muito clara a sua, mas tem que fazer esse esforço. O caso norte-americano é mais emblemático do que o nosso, é mais fácil identificar isso. É aquele negócio,
É o camarada que está dentro daquela cultura negra, entre aspas, né, que ainda é pior, porque foi uma degeneração, romperam os laços com as suas raízes africanas, que são muito mais profundos, e criaram uma espécie de cultura negra, uma subcultura negra norte-americana lá, que você vê nesses rap, nessas modalidades, assim, que esse foco nas modalidades esportivas, que aliás funciona como um racismo, assim, uma forma também de simbólica de racismo, porque você bate na tecla da superioridade física negra e subrepticiamente você sugere a superioridade mental branca, né? E aí você vê que os guetos negros norte-americanos, eles têm uma subcultura que não ajuda a você penetrar, por exemplo, no mundo acadêmico, no mundo científico. E você tem que promover um diálogo maior entre isso, uma ruptura maior. A segregação ferra com o estudo, porque se você tem dificuldade até de entrosamento entre os brancos e os negros, você cria uma barreira cultural maior ainda, motivo pela qual a miscigenação é uma das peças-chave para você superar esse problema. Você ter um gradiente que, ainda que conserve raças mais ou menos da forma como eles eram, tem também um gradiente de ligação de gradações entre elas, diluindo essas barreiras. E aí fica mais fácil você fazer uma síntese de elementos culturais. Não significa de forma alguma você abandonar, por exemplo, no caso do Brasil, abandonar sua cultura iorubá, sua tradição xamânica, lá, sua tradição de candomblé, por exemplo, de samba, de todos esses elementos que são associados à cultura negra. Não tem a menor necessidade. Inclusive você observa claramente que grandes acadêmicos brasileiros que foram longe, inclusive brancos, absorveram vários desses elementos. Mas você tem que saber fazer esse diálogo intercultural aí, e claro, não cair em nichos estupidificantes, como por exemplo essa tradição de funk aí, imbecilizante, que infelizmente foi se desenvolvendo recentemente e sendo cada vez mais fomentada. Ou seja, é uma barreira étnica, é uma barreira cultural a ser vencida, não é uma simples questão fenotípica. É uma questão de você abraçar as misturas, abraçar inclusive a miscigenação sanguínea e a multiculturalidade, não no sentido de relativismo cultural, mas de várias contribuições culturais. E desgraçadamente, esse movimento racialista que nós temos hoje, ele vai contra tudo isso, sendo contra a miscigenação, tentando demarcar uma diferença de uma forma brutal, tentando falsificar a leitura da realidade e chegando ao ponto de ser contra a apropriação cultural, que é o mecanismo humano básico de síntese multicultural. Bom, eu não espero ter esgotado esse assunto, claro, tem muitos elementos, eu acho esse ponto muito sensível, mas eu vou ficar por aqui nesse 7º e, pelo menos por enquanto, último vídeo dessa questão de racismo e etnocentrismo. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 31 de julho de 2020, obrigado por sua atenção.